Olá, hoje a gente vai fazer uma viagem pelo mundo dos fundos de tijolo. Pensa nisso como um tour virtual por imóveis incríveis que, olha só, qualquer um pode investir. Vamos entender como é possível ser dono de um pedacinho de grandes empreendimentos imobiliários. Pois é, essa é exatamente a promessa por trás dos fundos imobiliários de tijolo. Eles pegam essa ideia, que parece uma coisa de outro mundo, e transformam em algo totalmente palpável. É a chance de ter uma fatia de verdadeiras máquinas de gerar renda. Bom, nosso roteiro de hoje está bem definido. A gente começa pela base, entendendo o que são esses fundos, depois vamos visitar os diferentes tipos de imóveis e lá no final a gente monta um guia prático para saber analisar qualquer um deles. Então, vamos lá! Primeiro de tudo, vamos construir o alicerce do nosso conhecimento. O que significa, na prática, investir em tijolo usando a bolsa de valores. A ideia é até que bem simples, mas é muito poderosa. Em vez de juntar uma fortuna para comprar um imóvel inteiro, uma pessoa compra cotas de um fundo, e esse fundo é dono de vários imóveis de altíssimo padrão. No fim das contas, quem investe vira dono de um pedacinho de um portfólio gigante e super bem administrado. E como o dinheiro chega na conta? Basicamente de duas formas. A primeira, que é a mais conhecida, são os rendimentos mensais. Eles vêm direto dos aluguéis que as empresas pagam para usar os imóveis. A segunda forma é com a valorização das cotas, que reflete o aumento do valor dos próprios prédios e galpões com o passar do tempo. Agora sim que comece o nosso tour. E a nossa primeira parada é nos bastidores da economia moderna, onde o mundo das compras online e o da vida social se encontram. Pensa só na última compra que você fez pela internet. Para aquela encomenda chegar rapidinho na sua casa, ela com certeza passou por um lugar como este. Os galpões logísticos são literalmente o centro nervoso do comércio eletrônico. E a demanda por eles, bom, explodiu. E por que esses fundos se tornaram tão atraentes? É uma combinação de fatores. A demanda de e-commerce é gigante. Isso resulta em contratos super longos, muitas vezes com galpões que são construídos sob medida para os gigantes do varejo. O resultado prático disso é uma vacância, ou seja, a chance do imóvel ficar vazio, historicamente baixíssima. E esse modelo de negócio se reflete, claro, no desempenho. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra que o setor de logística, historicamente, tem se saído melhor que a média do mercado. Um investimento hipotético no índice de logística teria um retorno bem maior do que no IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários. Agora, vamos sair um pouco dos bastidores para ir para o palco principal da vida social aqui no Brasil. Porque, diferente de muitos lugares do mundo, os nossos shoppings são muito mais do que centros de compra. São lugares de encontro, de lazer, de serviços. É quase a nossa praia de fim de semana, né? E o jeito que um shopping faz dinheiro é fascinante. Além de um aluguel mínimo, que é o básico, eles também recebem um percentual sobre as vendas das lojas. Ou seja, quanto mais o lojista vende, mais o shopping ganha. Se a gente somar isso com as receitas de estacionamento, quiosques, publicidade, a gente vê que é um modelo de negócio super dinâmico. Deixamos o comércio para trás e agora a gente mergulha no coração do mundo dos negócios. Nossa próxima parada são aqueles prédios de escritórios imponentes, que o mercado chama de lajes corporativas. Esses fundos são donos de andares ou até prédios inteirinhos nos endereços mais caros e cobiçados do país. Pensa naqueles arranha-céus espelhados da Faria Lima, da Paulista. Os inquilinos são bancos, multinacionais, empresas de tecnologia, a nata do mundo corporativo. E aqui tem um detalhe que é crucial: o tipo de contrato. Os contratos típicos são mais curtos, mais flexíveis. Já os atípicos são de longuíssimo prazo e o inquilino não pode simplesmente sair. Isso oferece uma segurança e uma previsibilidade de receita muito, mas muito maior para quem investe no fundo. Mas, claro, nem tudo são flores. O setor de escritórios tem seus desafios. Em crises econômicas, os andares podem esvaziar. E a grande questão do momento é o home office. As empresas vão mesmo precisar de tanto espaço físico no futuro? Esse é o principal risco que precisa ser monitorado de perto. Agora vamos para os cantinhos mais especializados do nosso tour. Existem fundos que focam em propriedades com objetivos muito específicos, e por causa disso têm riscos e oportunidades bem diferentes do resto. A gente está falando de setores como hotéis, que dependem totalmente do turismo e da economia, hospitais, que costumam ter contratos super longos, e até agências bancárias que estão enfrentando a sua própria revolução digital.
E cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Hotéis sofrem muito em recessões. Hospitais, por terem uma função social, podem ter problemas na hora de uma ação de despejo, mesmo se o aluguel não for pago. E as agências bancárias? Bom, elas estão sendo desafiadas pela digitalização, com muitas fechando as portas. Chegamos ao fim do nosso tour. Agora, com todo esse conhecimento na bagagem, como é que a gente transforma isso numa ferramenta prática? Vamos montar um guia rápido para análise. Então, como juntar tudo isso? Esse checklist aqui é o mapa. Olhar a vacância para entender a demanda. Investigar quem são os inquilinos e a duração dos contratos para medir a segurança da renda. Avaliar a localização dos imóveis, que é sempre fundamental. E, claro, ver quem está no comando, a qualidade da gestão. Esses 5 pontos são o resumo prático de tudo que a gente viu. E isso nos leva a uma regra de ouro, que vale para tudo na vida de quem investe. Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Por mais que o setor de logística pareça imbatível ou um shopping específico pareça uma maravilha, o risco de algo inesperado acontecer com aquele setor sempre existe. Diversificar é a melhor proteção. No fim das contas, o que essa análise toda nos mostra é que cada tijolo tem uma personalidade própria. Galpões crescem com a tecnologia, shoppings com a vida social, escritórios com o mundo dos negócios. A grande chave é conseguir entender a história que existe por trás de cada um deles. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O mundo não para de mudar. O trabalho remoto, as novas formas de consumo, tudo isso vai de alguma forma impactar o valor desses imóveis. A questão que fica no ar é: quais dessas estruturas vão ser os verdadeiros pilares do futuro? A resposta para essa pergunta vai definir os grandes vencedores de amanhã.